Todos nós precisamos de milagres na nossa vida. Todos nós já enfrentamos ou em algum momento da vida vamos passar por situações as quais nós não podemos administrar, e se não houver uma intervenção milagrosa de Deus, a gente não vai conseguir vencer a demanda. Mas pensando sobre esse tema, Deus falou muito comigo que há diferentes tipos de milagres e que a gente precisa de todos eles. E muitas vezes a gente acha que o único milagre que na nossa vida vai trazer respostas é o milagre daquela intervenção sobrenatural de Deus, em que a gente não tem participação nenhuma. Mas hoje eu quero falar de 3 milagres em dimensões completamente diferentes. O primeiro milagre que eu quero te dizer hoje que você precisa é reconhecer o milagre de estar vivo. Amém ou não? Queridos, estar vivo é um milagre. Você já agradeceu a Deus alguma vez que você não é uma ameba? Você não podia ter nascido uma barata? Você nasceu como a criatura mais extraordinária de todas as bilhões de criaturas que existem no mundo. Só o ser humano tem consciência da eternidade. Só o ser humano elabora, pensa, reflete, discute, crê, entristece, se alegra, interage. Só o ser humano tem essa capacidade criativa de viver de uma maneira exuberante. Você já imaginou que você tem a visão que é capaz de ver cores e ver belezas que Deus criou? Não é? Eu imagino que um elefante na selva, ele não está nem aí se tem uma flor amarela. A única coisa que ele vai pensar é se ela tem sabor, e ele mete a tromba para comer. Você tem ouvido para ouvir sons belos, a música, o canto dos pássaros, ouvir o seu netinho dizer: vovô, eu te amo. Ou ouvir a mulher amada dizendo: você é lindo, mesmo quando você tem 120 quilos. Isso é um milagre da vida, meu querido. De duas uma, ela mente muito bem. Oh, Deus fez um milagre nos olhos dela, porque ela olha para mim e fala que eu estou lindo. Por que eu estou falando isso? Porque se você pudesse entrar na cabeça das pessoas, você descobriria que a grande maior parte das pessoas que vivem no mundo hoje não experimentam o privilégio de se sentir assim, feliz, bem disposto, grato, por viver pela graça de Deus. Eu sei que você tem problemas, quem não tem? Mas por que tem gente que só reclama da vida e só murmura? E tem outras pessoas que, apesar de todas as lutas que passam, conseguem viver feliz, com esperança, com fé. Então esse é o primeiro milagre que você precisa. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: você precisa de um milagre na tua vida, para que você experimente um espírito de gratidão que Deus espera que você tenha. O Salmo 19 começa dizendo assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. O que o salmista está dizendo é o seguinte: olha, embora o universo não tenha palavras, ele fala com a gente. Quem já teve a oportunidade de, numa noite estrelada, no meio do mato, olhar para o céu e ficar embasbacado? Falar: uau,
começou pequenininho. Aquilo tudo está te dizendo que existe um Deus criador. Não é verdade, irmãos? Eu quero te dizer o tamanho do Deus que você serve. Você sabe que na nossa galáxia tem 100 bilhões de estrelas? 100 bilhões de estrelas na nossa galáxia. Sabe quantas galáxias são estimadas a existir no universo? 100 bilhões de galáxias. Para vocês terem uma ideia, a primeira estrela depois do Sol, você demoraria 10 mil anos-luz. Significa que você teria que viajar numa espaçonave a 300 mil quilômetros por segundo durante 10 mil anos, para chegar na primeira estrela depois do Sol. Só na Via Láctea, 100 bilhões de estrelas. Só na nossa galáxia. Você não teria tempo de vida para chegar e visitar toda essa vastidão. E você tem olhos para ver, ouvidos para ouvir e alma para crer que o Criador de tudo isso fez você também. Então olhe para a pessoa do teu lado, diga: você passa pela crise, ou de bode, ou com esperança. E o milagre que Deus quer produzir na tua vida é fazer você passar por dificuldades e saber que há esperança, que o final que está destinado para cada um de nós, não é isso que estão dizendo aí, porque quem controla o universo na palma da sua mão é o Deus Criador, que te fez, que desenhou você, que deu talentos e dons, inteligência, capacidade, discernimento, para que você possa ser mais do que vencedor. Amém? Então o primeiro milagre, de verdade, é um milagre no nosso interior. É você ter consciência do grande privilégio que é ser um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. O apóstolo João, na sua terceira carta, no capítulo 1, verso 2, ele diz assim, ele está escrevendo para um discípulo amado, e ele diz assim: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: olha, eu desejo muito que você prospere, que você tenha saúde. Mas isso vai acontecer se a tua alma prosperar. Ou seja, a tua prosperidade e saúde dependem do quê? Da tua alma prosperar. Nós estamos falando de uma sabedoria de 2000 anos. Hoje, a ciência sabe que o cérebro, que é a sede da psique, que é a alma, ele é muito importante porque ele rege todo o seu corpo. Ou seja, você levantar de manhã e soltar um palavrão, falar que droga, tem que trabalhar, você já toma na hora uma carga de hormônios que vão te fazer mal. Por conta do quê? Por conta desses pensamentos tóxicos que acabam provocando perda de saúde, que acabam provocando uma resposta negativa que determinam todas as outras coisas funestas e terríveis na sua vida. Você já ficou perto de uma pessoa que reclama de tudo? Sim. Você conhece alguém urucubaca? Quando eu era pequeno, quando eu era menino, isso denuncia idade, né? Tinha aquele desenho que tinha, como que era? Era a corrida maluca, né? Tinha um fulano que ficava com uma nuvenzinha negra, né? Onde ele chegava, a coisa quebrava e tal. Tem gente que é assim, onde chega, desfaz grupo. E tem outras pessoas que onde chega, aglutina pessoas. Que tipo de pessoa você quer ser? Vou te falar uma coisa. Quem aglutina pessoas, prospera.
Porque quando alguém vai indicar uma porta, vai indicar para o amigo. Não vai indicar para o currículo, vai indicar para aquele que ele tem vontade de estar junto, que tem vontade de estar perto, aquela pessoa que lhe faz bem. Então, quando a Bíblia diz que quando você prospera na alma, você prospera na sua saúde e prospera na vida, a Bíblia está sabiamente nos ensinando o milagre de nós podemos viver bem a despeito das circunstâncias. Não é porque você tenha uma limitação, como nosso irmão aqui, que você tem que ser uma pessoa infeliz. Deus pode fazer um milagre na sua vida, claro que pode. Mas Ele pode fazer um milagre de você ser uma pessoa de fé, de esperança, do bem, que as pessoas queiram estar perto. Sim ou não? Sim ou não? Olhe para a pessoa ao teu lado. Deus quer te usar para abençoar as pessoas. Amém? Queira ser uma pessoa assim. Olhe para a beleza do que Deus fez. Olha, eu me lembro que quando eu era pequeno eu era muito briguento. Briga mesmo, de sair na mão. Eu me via brigando. E a minha mãe então ouvia os gritos na rua, né? Eu xingava até a última geração e tal. Ela me chamava, vem cá, Lamartine. Aí eu chegava, sujo. Morava no interior, meio brincando na terra. Ela falava, senta aqui no piano, toca 3 músicas para mim. Eu tocava, saía pianinho, saía bonzinho. Ela era sábia. Ela podia me chamar, passar a cinta, ou me expor a algo que sensibilizaria a minha alma. Quando você deixa que a glória de Deus, da criação de Deus, fale com você. Diga para você quem é o Deus que governa a tua história, a tua vida. Você vai ser exposto por algo que vai produzir um milagre. Porque, querido, dureza de vida, dificuldade não é determinante. Vocês acham que todas as pessoas que são bandidos hoje são porque foram pobres? Tem muita gente que nasceu lá na pobreza, lá na favela, e que escolheu, que queria sair, mudar de vida, e muitos desses se tornam atletas, outros se tornam pessoas que estudaram na escola pública a vida inteira, mas que vão e conseguem ter uma profissão, que conseguem se tornar professores, médicos, engenheiros, não importa, mecânicos, mas que prosperam e vivem bem, porque experimentam o milagre de Deus, de saber que é um ser especial, que foi criado à imagem e semelhança do Criador. Amém? Então o primeiro milagre que você precisa, para passar por essa crise que o Brasil está vivendo, é o milagre de olhar para si e dizer, eu escolho, diga assim, eu escolho ser feliz. Diga, eu escolho viver em adoração, viver em gratidão. Eu escolho mudar o meu estilo de vida. Eu rejeito todo medo, todo pessimismo. Eu me revisto de esperança, de fé, porque eu sei que em algum momento a mão de Deus virá sobre mim e eu vou ser favorecido. Amém? Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Esse é o primeiro milagre. Diga assim, eu preciso do milagre, do entendimento de que eu estou vivo. Queridos, tem gente que só dá valor à vida quando descobre que vai morrer. É ou não é verdade? Camarada, essa vida é uma droga. Aí descobre que tem uma doença incurável e fala, ai Deus, como eu queria viver. Queira viver, olha para a pessoa do teu lado, você está vivo? Aproveite a vida. Viva intensamente. Não adianta você ficar perdendo tempo reclamando. Ai, mas as minhas feridas do passado. Ai, mas eu vivi tão mal.
você pode escolher, você vai querer viver miseravelmente por causa de tudo que você viveu no passado? Você vai querer justificar o teu fracasso, você vai dizer, não, eu vou dar a volta por cima. Eu vou passar por cima, eu quero ser feliz, eu quero superar. Querido, não tem nada que seja impossível para Deus. Mas você precisa dizer, eu estou vivo. Eu sou filho de Deus. Eu sou importante para Deus. Isso é um milagre. Isso é um milagre na alma, que a palavra de Deus garante. Que prospera, que gera saúde, que gera bem-estar, que rompe as barreiras, amém? Por isso a Bíblia diz, Davi está maravilhado, ele diz, um dia conversa com outro dia. Um dia fala para o outro dia da beleza, da maravilha de Deus, sem palavras, sem som, mas no mundo inteiro, essa conversaiada está sendo passada de um dia para o outro. Basta você ser capaz de ouvir e de enxergar. Amém? O mesmo Deus, que é o Criador desse universo, te fez com um propósito. Amém? O segundo tipo de milagre que a gente precisa é o milagre de Deus através do nosso trabalho. E eu vou te falar por que é um milagre. Lá em 2 Timóteo 4:7, Paulo está dizendo, ele está no final da sua vida, no final da sua carreira, está preso, está aguardando a sua condena, a condenado já estava, está aguardando a sua sentença, provavelmente de decapitação. E ele faz o seguinte comentário: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A gente conhece um monte de expressões que são contrárias a essa afirmação. Nadei, nadei, nadei e morri na praia. Quantas pessoas você conhece que começam e desistem? Que começam e retrocedem? Todo mundo, de alguma maneira. Eu já comecei vários regimes. Muitos. E já consegui muitas vezes perder bastante peso. Mas até hoje, eu nunca consegui ficar magro. Se tem uma inveja que eu tenho, é de gente magra. Eu falo, não é possível. Deve ser ruim, porque magro desse jeito. Mas eu aprendi uma coisa, intelectualmente eu já sei, eu só não pus em prática. Que ninguém fica gordo. Tem gente que fala assim, não sei por que eu engordo. Eu olho para a comida, eu engordo 2 quilos. Mentira. Você olha para a comida e mete a boca. Não é verdade? Não tem segredo, meu querido. Você quer um milagre? Você tem que ralar. Quer emagrecer? Eu recebi um André aqui hoje, magrinho desse jeito, 60 quilos. Ele falou, eu já pesei 90. Eu falei, como? Ele falou, sou ultramaratonista. Eu falei, não vai rolar. Pode comer o que quiser, meu filho. Corre 100 e quantos quilômetros? 120 quilômetros. 120 quilômetros eu faço de carro. Se for de bicicleta motorizada, eu desisto. Então, a verdade é que o milagre de Deus é nos dar têmpera, coragem, obstinação, para ir até o fim nas coisas que a gente começa. Porque o que Deus está falando aqui, que a aprovação não vem sem a prova. Que a vitória não vem sem o treinamento. Que a realização não vem sem o suor. E o grande problema de muita gente é que está cheia de talentos e cheia de habilidades, mas não tem obstinação. Eu aprendi uma coisa na vida: não são os mais brilhantes, não são os mais talentosos, mas são os mais obstinados que vencem. Tem muita gente que acaba com a sua vida
a despeito de ter toda a habilidade, todo o talento do mundo. E aquele indivíduo que às vezes não é nem tão brilhante, mas ele é constante, ele vai devagar e sempre. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: devagar e sempre vai chegar ao bem longe. Amém? E Paulo, ele pode dizer isso da sua vida. Ele disse: eu combati o bom combate, fiz a boa escolha, acabei a carreira, e no final da minha vida, a despeito, do outcome, do que virá, eu continuo crente. Estou mais crente do que eu era antes. Amém ou não? E é isso que Deus está esperando de você, meu querido, nesse tempo de crise. Porque Ele quer que você, a despeito do que está te acontecendo, saiba que Deus está com você e que Ele vai te dar força para você chegar até o final. Então, olhe para a pessoa do teu lado e diga: Deus não te chamou para ser um desistente. Deus te chamou para completar a carreira e ir até o fim. Diga: esse é o milagre. Amém? Diga: esse é o milagre do trabalho. O apóstolo Paulo ainda usa, na mesma carta, no 2 carta de Timóteo 2, 3 e 6, ele faz uma comparação da nossa vida com alguns elementos muito significativos da sua época. Ele diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Veja que texto maravilhoso. Ele está dizendo o quê? Ele está usando 3 figuras: o soldado, o lutador de wrestling, da luta romana, que já era desde aquele tempo, e o lavrador. E ele mostra que o segredo desses 3 camaradas serem vitoriosos, receberem a paga do seu trabalho, é a disciplina deles. Por exemplo, quem é que já fez exército? O que acontece com o calouro quando ele chega no exército? O que ele aprende logo de cara? Que tem que ter disciplina. Aí o superior xinga ele, humilha, e o cara não sabe o que ele está passando por aqui. Mas ele está passando por um treinamento de choque, porque o soldado não pode chegar nesse dia e falar: eu estou de guarda essa noite, mas vou tirar um cochilinho, tá? Ou então, vai começar a fazer as coisas dessa vida, vai deixar lá o posto e vai cuidar de uma coisa sua. O que acontece se o tenente chega lá e pega o soldado raso fazendo uma coisa que não é o seu posto? Para onde ele vai? Cadeia. Então, o bom soldado, ele sabe que ele não pode desagradar o seu chefe. Então, ele não se preocupa com os negócios dessa vida. O primeiro exemplo que ele dá é da disciplina do soldado. A segunda disciplina que ele dá é do lutador. Vai ver a vida de lutador como é que é. O camarada treina, rala, todo dia, cedo e à tarde, não pode comer o que quer. Porque senão ele vai chegar despreparado e vai perder a guerra. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: nesse tempo de crise, quem não se disciplinar para buscar a excelência, não vai vencer. Amém? Então o que Deus espera de você é que você seja disciplinado. O terceiro exemplo que ele usa é do lavrador. Ele diz: o lavrador é o primeiro que vai receber o fruto, que vai usufruir do fruto que ele plantou. Mas a vida de lavrador não é fácil. É ficar debaixo do sol, é plantar, é regar, é ver onde estão as pragas, principalmente naquele tempo. Não tinha defensores agrícolas, não tinha os inseticidas, os pesticidas.
Aquele tempo o camarada ele tinha que ficar cuidando da planta. Mas, o que ele está dizendo? Quando vier a colheita, ele é o primeiro que vai usufruir. Olha para a pessoa do teu lado, diga, Deus quer que você usufrua muito das suas bênçãos. Mas tem que trabalhar. Querido, trabalho não é maldição. Trabalho é bênção. Amém? Quantos aqui estão desempregados? Deixa eu fazer essa pergunta. Quantos aqui querem receber uma porta de Deus? Deus vai dar. Mas quando abrir, pegue com as unhas e com os dentes e faça mais do que lhe é pedido. Eu nunca vi alguém fazer mais do que é pedido e não receber promoção. A visão, principalmente do Brasil, meu querido, se você é uma pessoa que busca excelência, você vai nadar de braçada. Porque aqui é o seguinte, você vai numa comida, o cara quer cobrar caro e quer te entregar comida ruim. Você vai comprar uma roupa, vai pagar caro e ela vai encolher. Você vai lavar a primeira vez, já não entra mais. Eu sei o que é isso. Porque eu já estou no limite, né? Já compro a maior que existe. Se encolher, danou. Você tem que ser uma pessoa que busque a excelência, que seja disciplinado. E isso envolve o quê? Você escolheu aquela profissão, é isso que você quer? Então, você vai ser muito bom. E olha, queridos, ainda não inventaram nenhuma máquina que você entra estúpido e sai inteligente. Não existe isso. Tem que ralar. Olhe para a pessoa do teu lado e diga, Deus te deu dons, habilidades, talentos e oportunidades. Mas quando uma porta se abre, seja disciplinado. Eu me lembro que quando eu era estudante, eu era muito vagal. Eu tenho lembranças maravilhosas da escola. Porque eu só pensava em namorar, só pensava em fazer bullying nas pessoas. Eu só pensava em ser o cara que todo mundo admirava. Essa era a minha vida, adorava ir para a escola. Nunca tinha lido um livro. Esses livros são muito chatos. Para que alguém tem que ler esse negócio? Meu pai olhava para mim e falava, esse menino vai virar um bandido. Não é possível, ninguém bota freio nele. Mas Deus mudou minha vida. E o camarada que nunca tinha lido um livro, hoje eu leio 3 por semana, no mínimo. Eu agradeço a Deus por esse milagre. Não é glória minha. O que eu entendo como milagre foi o entendimento que o Espírito Santo colocou na minha vida, de que se eu ia servi-lo, eu devia fazer o melhor para o Rei dos Reis. Estou muito aquém ainda do que eu preciso chegar. Mas eu agradeço a Deus, porque hoje eu tenho o privilégio de fazer aquilo que eu mais amo. E de poder estudar, me preparar, para poder chegar aqui e partilhar um pouco dessa sabedoria. Mas é uma história de vida, de estudar todos os dias. Eu sou meio fanático. Quando eu pego uma coisa para fazer, eu sou fanático. Estou assistindo um filme, estou estudando hebraico junto. A Lília fala, não dá para assistir o Moisés sem ler o hebraico? Eu falei, não, estou aproveitando aqui. Quando eu começo a fazer uma coisa, irmão, até os cachorros aprendem a falar a língua em casa. Lília vira para mim e fala em português, eu respondo em hebraico. Ela não entende nada. Mas eu estou lá fazendo a minha parte. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim, o milagre do trabalho vai trazer a paga que você deseja. Mas sabe, querido, isso é um estilo de vida. Deus quer que você seja excelente. Essas quartas-feiras eu vou falar muito sobre sabedoria e vou trazer princípios da palavra de Deus aqui para vocês que são
extraordinários. Se você se aplicar neles, como um soldado, como um atleta que luta, e como um lavrador que semeia e espera todo o tempo, até o tempo da colheita, a Bíblia diz que você vai ser o primeiro a usufruir do fruto. Querido, para gente excelente não tem crise. Não tem crise. Não importa o que você fizer. Quem anda na excelência não pede aumento. Quem anda na excelência recebe aumento. Você está me entendendo? Quando vai ser cortado, quem anda na excelência vai ser o último a ser cortado. Porque a pessoa, o chefe de uma pessoa excelente sabe que ele faz por 2, por 3, por quantos precisarem. Agora, a tendência humana do indisciplinado é começar bem e não ir até o fim. Eu queria ter a disciplina na área física que eu tenho na área espiritual. Não consegui ainda. Quando eu vejo uma pessoa magra, eu falo, o que você faz para isso? Como é que você conseguiu emagrecer? Porque eu, até hoje eu não consegui. E agora, eu tenho que confessar para vocês. Começo o regime na segunda, na terça, na quarta, eu já vou para uma churrascaria. Eu me lembro até hoje que um dia eu falei, não, agora eu vou fazer um regime. Chegou de manhãzinha, uma torradinha, queijinho branco bem fininho. A Lília falou, não vai comer mais nada, uma fruta? Não, tá bom. E um café preto, com adoçante. Chegou no almoço, um filé de frango que cabia na palma da mão. Devia ter uns 100 gramas. Cebolinha e alface. Chegou 6 horas da tarde, meu irmão. Eu falei, eu vou comer um caminhão. Sem brincadeira, eu pedi uma pizza. Comi a pizza inteira. E logo em seguida, peguei um prato fundo, botei 2 bananas e cobri de leite condensado. Aí falei, a minha alma está feliz. Não tem segredo. Quer emagrecer? Passa fome. É igual para todo mundo. Tudo na vida tem preço a pagar. E a disciplina, ela sempre leva à excelência. A excelência sempre gera uma paga que vai te satisfazer. A Bíblia te promete, primeiro, no primeiro milagre, pedir a Deus que Ele faça em nós um milagre da gente mudar o nosso olhar para a vida. Porque tem gente que passa por lutas, por depressões, por um monte de coisa. Depressão não, mas por lutas, por enfermidades, por dificuldade financeira. E está sempre com um sorriso nos lábios e com uma palavra de fé. Vai vencer, uma hora rompe. Uma hora rompe, pode saber que vai romper. O segundo milagre é o milagre do trabalho. Gente, não tem nada pior do que gente preguiçosa. Você não pode ser preguiçoso. Você é um crente, você é filho de Deus, você representa o teu Senhor. Você tem que ser excelente no seu trabalho. Você não tem que bajular o teu chefe, mas você tem que ser excelente. O que ele te pedir, você tem que dar a ele com excelência. Por quê? Porque na hora que ele falar, eu confio nesse camarada, é você que ele vai patrocinar, que ele vai promover. Não importa o que você faça. Mas você precisa de um milagre de Deus. De entender que o processo que vai te levar à vitória é um processo de uma vida inteira. Paulo, ele fala no final da sua vida, não como um orgulho pessoal, mas com satisfação. Eu não combati os combates humanos, egoístas, eu combati o bom combate. Eu sou um guerreiro, eu não amarelo diante das dificuldades, eu enfrento as dificuldades. Eu sou um bom combatente. Além de combater o bom combate, eu sou um bom combatente.
E ele era mesmo. O diabo se apavorava dele. Certa vez, porque onde que ele passava, os demônios sumiam, né? Certa vez, um camarada chegou e falou assim: bom, se Paulo faz, eu também posso. Foi expulsar um demônio e falou: te expulso em nome do Jesus de Paulo. O camarada falou: eu conheço Jesus e conheço Paulo, você não. E deu-lhe uma coça. Ele queria a glória de expulsar o demônio, mas ele não queria o jejum, ele não queria oração, ele não queria a vida santificada. Querido, tudo na vida, para você se tornar um gigante, tem que trabalhar. E este é o tempo em que Deus vai separar os meninos dos gigantes. E você vai ser um dos gigantes que vai prosperar, vai fazer a tua parte e Deus vai te abençoar. Amém? Para de olhar para as suas dificuldades e reclamar. Faça a tua parte, deixa Deus fazer a dele. Amém? Diga assim: eu estou no exército de Deus. E eu quero ser um bom soldado, para agradar aquele que me arregimentou. Amém? Em todas as atividades, o foco do sucesso está no trabalho árduo. E o terceiro e último milagre é o milagre do sobrenatural de Deus. Digo, o primeiro é o milagre na alma. O segundo é o milagre no caráter. Digo, o terceiro é o milagre do sobrenatural. Porque vai haver momentos que mesmo você tendo trilhado pelos dois milagres, você vai precisar de um favor de Deus. Porque vai chegar uma hora que o inimigo que você vai enfrentar, por melhor que você seja, ele vai ser melhor. Sim ou não? A dificuldade que você vai enfrentar, por mais que você trabalhe, não vai ser o suficiente. E nessa hora, é maravilhoso saber que tem um Deus que é Senhor dos senhores, que é Rei dos reis, que é o teu Pai, que te ama, que tem o desejo de intervir na sua vida e botar a sua mão poderosa. E este Deus nunca perdeu uma batalha. Amém? Isaías 64, versículo 4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Quantos aqui esperam em Deus? Você espera em Deus mesmo? Espera pelo quê? Pela intervenção, pelo favor, para que Ele peleje ao seu lado. Querido, vai ter aquela batalha que você vai estar tão fraquinho que você fala: Deus, agora eu não estou aguentando. E Deus fala: eu vou lutar por você. Foi assim com Josafá. Josafá chegou diante da batalha, ele falou: Deus, como é que eu vou lutar contra esse exército? Deus mandou um espírito de confusão e os guerreiros começaram a lutar um contra o outro. Isso é o sobrenatural de Deus. E eu quero dizer para você que você pode viver também o milagre do sobrenatural, que é aquilo que você não consegue mais fazer nada. E Deus fala: você, eu já estou grato pela tua atitude. Agora, fica do lado que agora o negócio é meu. Fica do lado que agora a guerra é minha. Fica do lado que eu estou trabalhando pela tua vida, que espera em mim. Amém? Olhe para a pessoa do teu lado e diga: Deus quer fazer um milagre assim também na sua vida. Amém? Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Milagre sobrenatural acontece para todo mundo? Não. Deus faz milagre para os necessitados? Não. Milagre não acontece para quem é necessitado. Deus responde a um clamor. Jesus andou e tinha muita gente que não foi curada. Ele só curou quem clamou a Ele.
e quem o buscou. Eu quero mostrar uma situação para vocês aqui, porque Pedro, apesar dele ser esse indivíduo intempestivo, ele foi a única pessoa no mundo que andou sobre o mar, além de Jesus. Não é verdade? E você vê que como o Espírito, quando quer falar, ele fala. Nós vimos aqui cântico falando sobre o mar. É Deus querendo testificar. Amém ou não? O Rodrigo chegou aqui e falou. Deus botou na boca dele. É só para você saber que ele está te desafiando agora. Amém ou não? Mateus 14, 28 a 30 diz assim: os discípulos estavam no meio de uma tempestade, de madrugada, no meio do mar da Galileia. E eles viram algo como que um fantasma andando sobre as águas. E começaram a gritar: é um fantasma, é um fantasma. E Jesus falou: calma, sou eu. Mas estava longe ainda. E Pedro falou: se é o Senhor, me manda ir andando contigo sobre as águas. Eita, camarada abusado, né? Todo mundo quietinho no barco. Aí Jesus pula aqui logo, que nós vamos afundar. Ah, é o Senhor mesmo, me manda ter contigo, andando sobre as águas. Jesus falou: pode vir. Olha para a pessoa do teu lado, quer milagre? Precisa ter coragem de pedir. Não adianta você ficar chorando: ah, eu não mereço. Tem gente que vai para Deus: Senhor, eu estou com esse problema, mas eu sei que eu não mereço. Não precisa dar, obrigado. Então, o que foi? Quando você vai pedir um milagre, você tem que dizer: Senhor, eu não mereço, mas eu quero. Sabe por que a Bíblia diz que Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú? Eles eram gêmeos. Pela lei da tradição, o primogênito recebia o dobro da herança. E no ventre tinha Esaú e Jacó. Yaakov, uma das possíveis raízes desse nome, Yakev é salto. Akev é o salto do sapato das mulheres, por exemplo. Yad é mão. Por isso, a Bíblia diz que quando Esaú saiu, Jacozão estava com a mão no calcanhar do irmão, tentando puxar ele para baixo. Jacó. Eles cresceram. O pai, que era aquele que ia dar a herança, sempre olhou para Esaú e falou: é meu primogênito. Vai ter o dobro dos outros. E Jacó cresceu perto da mamãe. A Bíblia diz que Rebeca amava Jacó. E Abraão, Esaú. Deixa eu te perguntar, Deus sabia que Jacó ia fazer aquele banzé? Enganar o pai? Sabia ou não sabia? Isaac estava morrendo. Ele falou: eu quero a minha bênção. Foi lá, pegou a roupa do irmão, para ter o cheiro do irmão. E Isaac estava meio cego. Falou: mas a voz parece de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Não, pai, sou Esaú mesmo. E quando Isaac impetrou a bênção, depois chega o outro irmão e fala: me abençoa, pai. Não, mas eu já te abençoei. Não, mas não era eu, era o meu irmão que me enganou, e agora? Abraão falou: não posso retirar a bênção que eu dei. Mas você sabe que teve um outro episódio no meio do caminho, em que Esaú chegou da caçada, morto de fome, Jacozão fazendo um guisado. Sopa de lentilha com carne, cheirando. Ele: me dá essa comida que eu estou com fome. Vende o teu direito de primogenitura primeiro. Ah, para que me serve esse direito de primogenitura? Vendeu por um prato de comida. Sabe por que Deus escolheu Jacó? Porque ele falou: eu prefiro um camarada que deseja tanto a minha bênção, que até dá
mas negociada. Porque esse é o trato do que o indivíduo que desvaloriza o que eu lhe dei. Você está me entendendo? Deus sabia, desde o começo, que Jacó, ele nasceu sendo o segundo, mas como o desejo de ser o primeiro. Ele nasceu para ser servo, mas tinha desejo de ser cabeça. Meu querido, saiba que Deus, quando Ele encontra alguém que tem coragem de dizer: Senhor, me abençoa, porque eu vou honrar o teu nome. Deus fala: com esse eu vou contar, eu vou abençoar esse. O milagre, meu querido, na tua vida vai acontecer quando você quiser. Tem muita gente que prega sobre o evento de Pedro para criticar que Pedro depois olhou para as ondas. Misericórdia, gente. Vamos combinar, o camarada está andando sobre as águas, mas o mar estava bravio, o vento estava vindo contra. Ele deu uma desviadinha para olhar a onda e começou a afundar. Mas ele andou sobre as águas. E Jesus estendeu a mão e tirou Pedro de lá. E ele sempre pôde contar: mas fui eu que saí do barco. Fui eu que desafiei Jesus. Porque não foi Jesus que falou: vem Pedro andar comigo. É o Senhor, eu quero ir aí. Pode vir. E ele foi. E ele andou sobre as águas. Ele provou o sobrenatural de Deus. Quantos aqui querem provar o sobrenatural de Deus? E tem muita gente que se recusa, que se justifica, que usa a mentalidade humana para dizer: não, isso não é possível, isso é coisa de louco. E depois reclama quando vê um outro muito mais simples, vivendo o sobrenatural. O sobrenatural, querido, o milagre do sobrenatural é para quem quer. Começa com o desejo. Depois vai para o desafio. Eu quero tanto Deus, que eu quero te desafiar a fazer um milagre na minha vida. E quando a pessoa obedece o chamado, porque ouve o chamado de Jesus, ela vai experimentar o milagre. Eu não sei qual é o milagre sobrenatural de Deus que você precisa. Pode ser na área financeira, pode ser na área familiar, pode ser uma guinada na tua vida, eu não sei, pode ser uma enfermidade. Mas Deus é capaz de fazer isso, queridos. E Deus é capaz de fazer, mas Ele precisa primeiro encontrar no teu coração o desejo de experimentar o milagre na sua vida. E sabe o que é o favor e o milagre de Deus? Eu vou dar um exemplo que eu gosto muito. Imagine você que você está andando ao lado de um rio, daqueles que você faz rafting, né? Aquela canoagem, aquela rio que corre muito, né? E você está andando ao lado dele e está bem molhado, cheio de atoleiro. Então você está andando com dificuldade, né? Está tirando o pé da lama para poder andar um pouquinho. De repente você escorrega e cai na correnteza. O que acontece? Você não faz nada. A correnteza te leva. Isso é o favor de Deus, o milagre de Deus. Você está lutando na tua empresa, a coisa está difícil, o cliente não vem, as portas se fecham, nada acontece. De repente, Deus manda um cliente. Não é você que vai atrás dele, você não vai prospectar, ele vai te procurar. Fala: eu quero muito fechar com você. O que você vai ganhar? O que eu vou ganhar? Não, você vai ganhar isso. E a hora que ele te fala, é um dinheiro que dá para você viver 50 anos sem trabalhar. Olha para a pessoa do teu lado e diga: isso é milagre. Para ninguém botar defeito. Por isso eu quero te dizer: não tenha medo. Não tenha medo do seu futuro. Deus é um Deus de milagres. Mas para você chegar no último nível, você precisa passar pelo primeiro e pelo segundo. Porque uma alma amargurada é incapaz de viver saudavelmente. O indivíduo que olha para o mundo de maneira negra, de uma maneira pessimista, não vai prosperar. O segundo nível é o milagre do trabalho. Quem não trabalha, não prospera.
Deus não chama gente desocupada, meu irmão. Deus chama gente ocupada, porque geralmente o ocupado é o indivíduo que você conta. Então, eu não estou dizendo que se você está desempregado, está passando um momento, é culpa tua. Não, porque às vezes, como eu disse, às vezes você está fazendo tudo com excelência e ainda passa por uma circunstância adversa. Mas isto não é o fim. Se você continuar e perseverar na excelência, Deus vai abrir uma porta na tua vida. Mas há um terceiro nível de milagre, e esse é o mais extraordinário, que é aquele em que Deus fala: agora é hora de você descansar, porque agora é hora de eu trabalhar. Então eu quero te desafiar agora, meu querido, a fechar os seus olhos. Eu vou orar por você, e você vai falar com Deus sobre os milagres que você necessita. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço porque ela nos transforma. Ela muda a nossa motivação, ela muda a nossa alma, ela muda o nosso caráter. Ela nos habilita, ela nos convence. Eu quero te pedir, Senhor, que cada pessoa que veio aqui hoje tenha o desejo de trilhar esse caminho, de ter uma mente grata, de olhar para a vida, e mesmo reconhecendo as lutas, conseguir ouvir a tua voz na natureza, no abraço de um amigo, no sorriso de uma criança, no calor do sol. Levanta a alma dos seus filhos, para que se cumpra a palavra que diz: desejo que prosperes e te vá bem de saúde, assim como é próspera a sua alma. Mas também, Senhor, muda a nossa atitude de reclamar. Dá-nos um espírito de excelência, como havia em José do Egito, como havia, Senhor, em Daniel na Babilônia. E através disso, Senhor, que a gente brilhe onde quer que estivermos. Mas nós queremos também declarar, Senhor, que queremos ser como Pedro foi, corajoso, impetuoso, para ousar acreditar que o Senhor é um Deus que faz um milagre, que abre o mar vermelho, que traz o maná do céu, Senhor. O Senhor é um Deus que tira a água da rocha, meu Deus. O Senhor é um Deus que cura a enfermidade. O Senhor é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Por isso nós entregamos hoje, Senhor, a nossa vida. E agora você vai falar com Deus e vai colocar o milagre que você necessita nesse momento. Ajuda-nos, Senhor, a perseverar. E ponha sobre nós a tua mão de favor. Abre o mar, para que passemos com pés enxutos e glorifiquemos o teu nome. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Quantos querem viver essa experiência sobrenatural? Os 3 milagres de Deus na sua vida. Amém? Põe a mão no seu coração. Pai querido, eu quero pedir que a tua unção esteja sobre cada vida aqui hoje. Ajuda-nos a caminhar a cada dia em direção aos teus milagres. Nunca na direção contrária. Eu quero te pedir, Senhor, que nenhum destes que aqui estão seja um desertor, seja alguém que retrocede, mas que todos eles
possam viver a vida, cada um na dimensão que o Senhor tem para eles. E poder dizer um dia, como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que a graça maravilhosa de Jesus, que o amor do Pai Celestial e as consolações do Espírito sejam com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém. Uma semana muito abençoada para você.